Olá, boa noite. Eu sou Mari Juntos. Está no ar o Câmara Informa desta sexta-feira, dia 14 de junho. Você pode nos acompanhar pela TV e Rádio Câmara, portal ou ainda pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, no Câmara BC. Vamos aos destaques de hoje. Regulamentação dos patinetes elétricos gera polêmica em Balneário Camboriú. Câmara lança prêmio Professor Nota 10. E ainda, Balneário Camboriú poderá aumentar o número de pontos para a prática esportiva na Praia Central. O Câmara Informa começa agora. Começamos esta edição falando sobre os projetos que foram aprovados nesta semana na Câmara de Vereadores. Entre eles está a proposta do parlamentar Nilson Probst, do MDB, que institui em Balneário Camboriú o Banco de Armações de Óculos. Na prática, as doações poderão ser realizadas por qualquer pessoa, que deverão depositar os óculos em urnas coletoras a serem disponibilizadas em postos de saúde e outros locais públicos ou privados de fácil acesso. O Banco de Armações de Óculos ficará sob a coordenação da Secretaria de Inclusão Social do município. Mudança de cargo. Nesta semana, o vereador Marcos Curtis, do MDB, deixou o Legislativo para assumir a Secretaria de Articulação Governamental. Com a saída do parlamentar, que está licenciado do cargo, quem assumiu a cadeira na Câmara foi o vereador suplente Orlando Angioletti, do DEM. O Democratas falou sobre o retorno. Eu que volto à Câmara de Vereadores depois de 4 mandatos ininterruptos e relembrando as digitais que nós deixamos pela cidade, né, nas nossas ações como vereador, mostrando e provando para a sociedade de Balneário Camboriú que as boas ações de vereadores, elas transformam a vida das pessoas, elas melhoram a vida das pessoas, e aqui com esse entusiasmo renovado, né, agora, humildemente, reaprendendo de novo a dar os passos aqui dentro da casa, mas sem dúvida nenhuma eu tenho certeza absoluta que esses momentos que nós vamos estar aqui, nós vamos mais uma vez transformar a vida das pessoas de Balneário Camboriú para cada vez ser um pouquinho melhor. Relatório de balneabilidade das praias de Balneário Camboriú, referente à coleta realizada na semana passada, segue com resultado positivo. Dos 15 pontos analisados, apenas o do Pontal Norte, na Praia Central, está impróprio para o banho. E agora um assunto que está gerando polêmica em todo o Brasil. Se você usa patinete, bicicleta elétrica ou ciclomotor, deve ficar atento, porque mudanças estão previstas para acontecer a partir do dia 20 de agosto em Balneário Camboriú. Os detalhes com Pedro Mariano. O uso dos equipamentos de mobilidade individual, como os patinetes, tem sido pauta nacional. Os principais pontos debatidos são a velocidade média e onde deve trafegar. Para regulamentar o uso desse meio de transporte aqui em Balneário Camboriú, foi feito um decreto no último dia 4 de junho que estabelece regras para o usuário de patinete, bicicleta elétrica e ciclomotor nas vias públicas da cidade. Segundo o secretário de Segurança, o decreto se faz necessário por prezar pela segurança no trânsito. Nós temos a estimativa de que no verão teremos mais de 5.000 patinetes circulando pela cidade e, portanto, a necessidade de ter regras para que as pessoas possam transitar, sobretudo na Avenida Atlântica, com mais segurança. O decreto prevê restrições. Entre elas, quem usa o patinete fica proibido trafegar na calçada e na ciclofaixa da Avenida Atlântica entre 8 da manhã e meio-dia nos fins de semana e feriados. O usuário de bicicleta elétrica não pode passar dos 25 km por hora e é obrigatório o uso do capacete. Para os ciclomotores, é necessário ser maior de 18 anos, ter a habilitação A ou a autorização para conduzir ciclomotores. O vereador Marcelo Achute, do PP, apoia a regulamentação, mas não da forma que está no decreto. Ele acredita, sobretudo, ser um problema de mobilidade. O que nós precisamos na nossa cidade é discutir a mobilidade urbana. Proibir a utilização do patinete no sábado, das 8 ao meio-dia, é não tratar a mobilidade urbana. Então, assim, antes de fazer uma lei, que um decreto não deixa de ser uma lei, você tem que ouvir a sociedade, debater. O decreto deve entrar em vigor no dia 20 de agosto e a fiscalização será feita pelos agentes de trânsito. Agora são 6 horas e 5 minutos e o assunto é saúde. Atenção, médicos e enfermeiros. A Secretaria de Saúde realiza processo seletivo para a contratação dos profissionais.
Ao todo, são 15 vagas. A inscrição custa R$ 30 e segue até o dia 19. Mais informações pelo site bc.sc.gov.br/editais. Eu repito, bc.sc.gov.br/editais. E agora o assunto é esporte. Aumentar o número de pontos para a prática esportiva na Praia Central de Balneário Camboriú poderá se tornar realidade. O projeto que regulamenta a iniciativa é de autoria dos parlamentares David Labarrica e Marcos Kurtz, que está licenciado do cargo. A reportagem é de Rafaela Dalago. A prática esportiva na Praia Central de Balneário Camboriú poderá ser mais comum durante a baixa temporada, a partir da proposta dos vereadores David Labarrica, do PSB, e Marcos Kurtz, do MDB, que querem aumentar o número de pontos regulamentados para o esporte. Os dois parlamentares já estiveram à frente da Fundação de Esportes do município, o que, segundo Labarrica, contribuiu para tomarem conhecimento da necessidade de se ampliar os espaços de uso para o esporte. Hoje, de março a novembro, tem um espaço gigantesco na praia que essas pessoas podem jogar. Então não vejo por que impedir desse pessoal estar jogando. Não vai ter custo nenhum, vai ser só liberar o espaço. O palanque hoje, esse pessoal mesmo que jogam, eles mesmos levam, a rede eles levam, então o equipamento é todo do pessoal que vai jogar. A fundação só vai estar cadastrando esse pessoal para estar liberando esse espaço. A atual superintendente da fundação, Mariana Dalvesco, defende a proposta e reforça que a medida ficará mais fácil de ser aplicada após o alargamento da faixa de areia. Eu vejo que muitas vezes nós temos aí a praia numa ociosidade, especialmente em dias de não tanto sol ou de um frio mais intenso, e esses espaços poderiam sim estar sendo ocupados para a prática esportiva. Eu acredito que a partir do momento da gente ter concretizado o alargamento da faixa de areia, isso será uma realidade presente na nossa praia, né, com arenas esportivas e locais determinados para a prática esportiva ao longo do dia todo. Isso é uma bandeira que tenho certeza que tanto eu quanto os vereadores Marcos e o David estaremos empunhando por estarmos em contato e sabermos da necessidade disso. E no próximo bloco você acompanha os seguintes destaques. Lei que regulamenta o transporte por aplicativo em Balneário Camboriú deve entrar em vigor na próxima semana. E Câmara lança prêmio Professor Nota 10. Voltamos já. Você está no Câmara Informa. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Utilize a máquina de lavar roupas apenas quando juntar um volume considerável de roupa suja. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Você está no Câmara Informa. Agora são 6h10 e o assunto é educação. A Câmara lançou nesta quarta-feira o prêmio Professor Nota 10 2019.
A premiação está na 5ª edição e tem o objetivo de homenagear os professores do ensino fundamental e da educação infantil que mais se destacam pela experiência educativa com um trabalho inovador em cada ano letivo. Podem participar da premiação as escolas das redes estadual e municipal e da rede privada de Balneário Camboriú. Os professores são indicados à premiação pelas instituições de ensino, a partir da avaliação da equipe gestora e do voto também direto dos pais, alunos e funcionários. E após polêmica com os ranchos de pesca da Tainha, o vereador quer entender os motivos da retirada dos locais e, por isso, apresentou um pedido de informação ao Poder Executivo. Os detalhes com Rafaela Dalago. 12 pontos de pesca estão regulamentados em Balneário Camboriú para atuarem durante a pesca artesanal da Tainha, que compreende o período de 1º de maio a 31 de julho. Dos 12, 4 pontos estão localizados na Praia Central, onde ranchos foram instalados para uso dos pescadores. No entanto, nos últimos dias, por orientação do secretário de Segurança, Davi Queiroz, as estruturas foram retiradas pela Guarda Municipal, causando movimentação entre os pescadores. Segundo o presidente da colônia de pescadores do município, Levi Elias Vicente, todos os ranchos foram colocados em locais devidamente autorizados. Na Praia Central, nós temos 4 canoas documentadas com a permissão, com os lugares demarcados, tudo certinho. Então, cada lugar desse existe um rancho. Que forma é feito, não importa. O que importa é que eles têm um lugar onde eles ficam ali. Porque se der uma chuva, eles estão agasalhados. Se der um vento gelado, eles estão ali agasalhados também. Então, eu acho uma grande injustiça mexer com o sentimento de uma classe que está ali, não estão lucrando, porque a pesca artesanal, principalmente a tainha, ela até agora deu pouca coisa. Em entrevista, o secretário de Segurança classificou a decisão como difícil, mas necessária. Inúmeras reclamações foram recebidas de que havia uma concentração de pessoas, moradores de rua, talvez usuários de drogas, e também pessoas causando algazarra. E esses ranchos estavam servindo de foco. Portanto, nos vimos diante da situação, ou atendemos os pescadores, ou prezamos pela segurança da cidade. E eu lamento, mas infelizmente se fez necessário a retirada dos ranchos. Mas nós já estamos em negociação e pretendemos propor a eles uma forma de que esses ranchos possam ser construídos e não prejudiquem a segurança, como, por exemplo, com uma lona plástica transparente, o que daria visibilidade para os guardas que estão passando pela via. Para entender a situação e os motivos que levaram à medida da retirada dos ranchos, o vereador David Labarrica, do PSB, protocolou um pedido de informação ao Executivo. Balneário Camboriú é uma cidade de pescadores, então não tem como nós, do poder público, impedir isso aí, é uma tradição já, né? Então eu vejo que a gente tem que estancar o sangue. E como a gente vai estancar o sangue? É uma medida botar a barraca e botar cercá-la com plástico transparente? Tudo bem, é dessa maneira, custo baixo, beleza. Agora a gente não pode impedir que os pescadores vão pescar e usem aquele espaço ali, né? O parlamentar também defende que para os próximos anos uma regulamentação seja providenciada, de forma que situações assim não voltem a acontecer. O vereador já chegou, inclusive, a protocolar um projeto de lei que declara patrimônio cultural e imaterial do município de Balneário Camboriú a pesca artesanal para a captura de tainha. E o programa Prefeitura Perto de Você estará neste sábado no bairro São Judas Tadeu. Prefeito, secretários e diretores de autarquias irão atender os moradores da 1h30 às 5h30 da tarde no Centro Educacional Alfredo Domingos da Silva, que fica na Avenida Hermógenes Assis Feijó. Uma oportunidade, então, para os moradores sugerirem melhorias para a cidade ou até mesmo críticas ao prefeito e toda a sua equipe. E uma semana antes de entrar em vigor a lei que regulamenta o transporte por aplicativo em Balneário Camboriú, 2 vereadores desta Casa Legislativa pedem a revogação da norma após uma decisão do STF sobre o tema. Acompanhe.
Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal em março deste ano, que julga inconstitucional a lei municipal que proíbe transporte por aplicativo, o vereador Leonardo Piruca, do PP, e o vereador Lucas Gotardo, do PSB, querem a revogação da norma que regulamenta a categoria em Balneário Camboriú. A Lei 4.040, criada em 2017, prevê uma série de restrições para o motorista que quiser continuar operando na cidade. Restrições essas que o Lucas Gotardo considera como desnecessárias por acreditar no livre mercado e em menos burocracia ao empreender. Onde as pessoas consigam empreender, consigam poder exercer o seu trabalho, a liberdade de poder escolher um emprego, e revogando essa lei a gente acaba deixando o ambiente e a cidade menos burocrática. A Lei 4.040 deve entrar em vigor no dia 20 de junho. Entre os itens previstos a serem cumpridos está que a placa do veículo obrigatoriamente seja registrada em Balneário. E para impedir a ação do Poder Executivo, que segundo o vereador Leonardo Piruca engessa o trabalhador, além do projeto de lei que pede a revogação, o gabinete também organizou um abaixo-assinado. Nossa meta é passar das 10 mil assinaturas e protocolar esse abaixo-assinado aqui na Câmara de Vereadores para mostrar que o que a população quer, o que os motoristas querem, o que os usuários querem é a revogação dessa lei, que em nada ajuda, somente atrapalha os transportes por aplicativo. Segundo o secretário de Segurança, estima-se que 3 mil veículos por aplicativo estão ativos na cidade e que cerca de 100 motoristas já estão cadastrados no município. Ele acredita que a simples revogação pode causar prejuízos e teme que novos episódios de desconforto com outras categorias possam surgir sem a aplicação de alternativas. Toda vez que não há regras, há iminência de caos. Portanto, os passageiros vão correr risco, os motoristas vão correr risco. Pedro Mariano, de Balneário Camboriú, para o Câmara Informa. Agora 6 horas e 17 minutos. Nesta sexta-feira, a Escola do Legislativo de Balneário Camboriú, em parceria com o Centro Acadêmico de Administração Pública da UDESC, promove várias palestras no plenário da Câmara. O evento, que inicia daqui a pouco, a partir das 7 da noite, irá abordar assuntos ligados à administração pública. É gratuito e a inscrição poderá ser feita no local. Entre os palestrantes está o deputado federal Rodrigo Coelho e o deputado estadual Bruno Souza. Eventos e obras com interferência nas vias públicas do município deverão ser sinalizadas. Entenda por quê na reportagem de Rafaela Dalago. O uso dos equipamentos luminosos de sinalização poderá se tornar obrigatório em Balneário Camboriú durante obras e eventos privados que interfiram nas vias públicas do município. A proposta é do vereador Jocelyn Nazari, do Cidadania. Uma obra ela não é só no período diurno, ela também é no período noturno, e aí com uma sinalização é óbvio que vai dar mais segurança à via, até para quem está trafegando. E pensando nisso, a gente tem que pensar também na segurança. Essa obrigação passa a ser das empresas aqui que estão fazendo suas obras, seus eventos, para que eles disponibilizem um sistema de iluminação justamente para a orientação do tráfego junto às vias públicas municipais. Então, é no intuito de nós tirarmos um pouco a obrigação do município em ficar sinalizando, uma vez que é uma obra privada ou um evento privado. Se a proposta for aprovada, a empresa que não cumprir com o uso do equipamento poderá ser multada. No caso de obras e eventos públicos, a sinalização continuará a ser feita pelos agentes de trânsito do município. De Balneário Camboriú, Rafaela Dalago para o Câmara Informa. Sessão Mirim tem indicações aprovadas e posse de vereadores suplentes. Acompanhe os detalhes com Pedro Mariano. Durante a sessão, os jovens parlamentares mirins debateram e aprovaram 9 indicações, sendo a maioria melhorias para a cidade, como a implantação de uma lotérica no bairro Nova Esperança e que seja intensificado o policiamento na Avenida Atlântica no período noturno. Além disso, 4 suplentes de vereadores foram empossados. As substituições ocorreram em função da legislatura ter sido estendida até o final do ano por ato da mesa diretora da Câmara. As legislaturas mirins costumavam iniciar no mês de maio e ir até o mês de abril do ano seguinte. A medida de extensão foi tomada para ajustar a legislatura ao calendário escolar. Agora são 6 horas e 20 minutos. A seguir você acompanha a previsão do tempo para o fim de semana e a agenda cultural. Até já. Você está no Câmara Informa. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes.
Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. Assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente! Você está no Câmara Informa. Agora são 6h22. Sala do Empreendedor divulga um cronograma de consultorias e oficinas. Ao todo serão disponibilizadas 7 consultorias e 7 oficinas que seguem até o mês de dezembro. As vagas são limitadas e as inscrições de graça. Os interessados devem realizar a inscrição através do telefone 3367-0502. Eu repito, 3367-0502. E confira agora quais são os principais eventos que serão realizados em Balneário Camboriú e região na Agenda Cultural com Rafaela Dalago. Boa noite, Rafa. Boa noite para você, Mari, e também para aqueles que nos acompanham e que já podem começar a curtir o final de semana com atrações culturais a partir de hoje à noite. Porque daqui a pouquinho, às 20h, no Teatro Municipal Bruno Nitz, nós temos o espetáculo O Amor de Clotilde por um certo Leonardo Dantas, que conta a história de uma moça que, segundo a lenda, foi emparedada viva pelo próprio pai quando ele descobriu sua gravidez. A apresentação é gratuita e os ingressos começam a ser distribuídos já às 19h na bilheteria do teatro. E o som do batuque do maracatu reúne a comunidade para uma oficina na Praça do Pescador, no bairro da Barra. A oficina está marcada para este sábado à tarde e no domingo pela manhã. Nos encontros estará presente a batuqueira Duda Lopes, que vem de Recife para compartilhar seus conhecimentos. O evento é organizado pelo núcleo do Baque Mulher de Balneário Camboriú. Inscrições e mais informações através do telefone 99615-4483. Para os apaixonados pelo cinema, durante o sábado acontece a oficina História do Cinema Francês, abordando os principais movimentos da história da sétima arte, como o início do cinema, cinema clássico, Nouvelle Vague e o cinema contemporâneo francês. A oficina acontece no Cinerama BC Art House, das 10 da manhã às 4 horas da tarde, e a taxa para participação é de R$ 50. Mais informações através do site arthousebc.com. E o terceiro Festival de Contadores de História já tem data para acontecer no mês de setembro, entre os dias 11 e 14. Por isso, os contadores ou interessados em participar podem realizar suas inscrições até este domingo, dia 16, através do site cialereviver.wordpress.com. E a intervenção Sem Rampa, Calçada é Muro já começou as atividades em Balneário Camboriú com o objetivo de conscientizar a população sobre a dificuldade de acessibilidade urbana. Um grupo de artistas do município aderiu à iniciativa do movimento Superação e está pintando os meios-fios que ocupam locais onde deveriam existir rampas de acessibilidade. Para conhecer mais sobre a iniciativa, é só acessar o Instagram Calçada é Muro. Já para quem quiser curtir o final de semana na região, amanhã acontece mais uma edição da Feira Surto, com mais de 50 expositores confirmados. Essa é a 10ª edição do evento e conta com bazar, oficinas, jogos, atrações culturais e muitos outros atrativos. A feira acontece na Cadiz, em Camboriú, das 10 da manhã às 10 horas da noite. Mais informações você consegue no telefone 3081 2273 ou pelo Instagram Feira Surto. E em época de festas juninas, quem não gosta de um bom arraiá?
O primeiro Cambu Raiá acontece neste sábado, a partir das 2 horas da tarde, no estacionamento do Ginásio de Esportes Ireneu Bornhausen, no centro da cidade. O evento visa a integração dos centros de educação infantil do município e conta com apresentações artísticas, comidas típicas, jogos, fogueira e até casamento caipira. Já em Itajaí, o espetáculo 159 Sons e Cores tem apresentações nesta sexta-noite e no sábado a partir das 8 horas da noite. O espetáculo de som e luzes contará com a participação de orquestra, 9 coros e solistas que irão executar um repertório de músicas em homenagem ao aniversário do município. A atração acontece em frente ao Museu Histórico, na rua Hercílio Luz, no centro de Itajaí. E as galerias da Casa da Cultura Didi Brandão receberam 2 novas exposições. Perto da Hora de Dormir, traz desvaneios imersos em cores e formas. Já Ler, Escrever e Contar é uma exposição do grupo de artistas paulistas que tem como linhas condutoras a literatura e a história. As exposições podem ser visitadas pelo público até o dia 14 de julho. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 10 da noite, e no sábado, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E quem curte um bom samba não pode deixar de passar pelo Mercado Público de Itajaí neste sábado a partir das 8 horas da noite e aproveitar a roda de samba que acontece por lá, com Flávio Oliveira e Samba Randado. Esse é mais um evento que comemora os 159 anos de Itajaí. E esses são os destaques da agenda cultural para os próximos dias. De Balneário Camboriú, Rafaela Dalago para o Câmara Informa. Obrigada, Rafa, pelas dicas culturais. Agora são 6 horas e 28 minutos. Acompanhe a previsão do tempo para o fim de semana em Balneário Camboriú. As informações são do site Climatempo. Os detalhes com Pedro Mariano. A previsão para este fim de semana é de sol com algumas nuvens, mas não chove. As temperaturas são agradáveis, tanto no sábado quanto no domingo. A mínima é de 19 e a máxima é de 28 graus. Agora são 6 horas e 29 minutos. O Câmara Informa de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência. Antes de encerrar, eu gostaria de informar que o Câmara Debate da próxima segunda-feira, dia 17, às 6 da tarde, irá abordar o tema regulamentação dos patinetes elétricos. Aproveite o fim de semana. Uma ótima noite para você.